Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, glória a Jesus. Estamos juntos aqui no Palavra de hoje, que está em Provérbios 28, verso 1. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Mas o justo é intrépido como o leão. Quem são os justos? Os que foram justificados por Cristo na cruz e praticam a sua justiça. Você é um justo? Você foi justificado por Jesus? Glória a Deus! Esse provérbio fala então como deve ser o justo. Fala que o justo deve ser intrépido, ou seja, ousado, corajoso, que não tem medo, que é arrojado. Amém? Assim que é. Ele está dizendo para mim e para você que foi justificado por Jesus, como nós devemos ser como cristãos, principalmente para defender a nossa fé no único Deus, Jesus Cristo, porque todas as religiões levam a um Deus, mas só Jesus leva a um Pai, e eu não quero chegar a um Deus, eu quero chegar ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Está em João 14, verso 6. Às vezes, diante daquilo que é de Deus, principalmente de um posicionamento ou reposicionamento diante de pessoas e situações, nós temos medo, queremos recuar, temendo ao homem, deixando de fazer e falar sobre a verdade que liberta, sobre o porquê que fazemos algo ou deixamos de fazer, ou até mesmo quando nós erramos. Seja corajoso para assumir quem você é em Cristo Jesus, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Está em 2 Timóteo 1,7. E neste espírito precisamos avançar. Há pessoas que preferem mentir ou omitir para não desagradar outros com relação a uma tomada de decisão, a um reposicionamento. Mas ao fazer isso, Deus não se agrada, pois precisamos afirmar nossa fé em Deus. E qual é o nosso Deus? É o que tem Jesus como Filho, como Senhor e único e suficiente Salvador, e o Espírito Santo como guia. E só os muçulmanos têm um Deus. Se você perguntar se eles acreditam em Deus, eles vão falar sim, em Alá. Os japoneses, eles têm um Deus. Se você perguntar para os japoneses qual é o Deus deles, eles vão falar, entre outros, que é o Sol. É isso mesmo, é o sol. E você, qual Deus que você serve? E você, qual Deus que você ama? E você, qual Deus que você se entregou? Aliás, qual é o Deus que se entregou por você lá na cruz do Calvário? Então só a Ele prestarás culto, só a Ele adorarás, só a Ele servirás, só a Ele dependerás, só dele receberás, porque se do céu não lhe for concedido, nós não podemos ter coisa alguma, e aquilo que tem um outro Deus como pano de fundo não vem de Jesus, então não serve para você. Mas vai me dar dinheiro, pastor, vai me prosperar. É mentira, é engano. E quantos têm caído nesse engano e levado outros a caírem também, porque ali foram atraídos por uma cobiça, foram atraídos pelos olhos, atraídos pela necessidade. Jó fez uma declaração aqui em Jó 31, 26, e eu quero ser este corajoso de fazer essa declaração, e eu gostaria que você também fizesse essa declaração. Se olhei para o sol, diz Jó em 31, 26, muitos nesses tempos estão olhando para uma mão, é uma mão que se estende em direção à pessoa, e essa mão aberta, ela significa os raios de sol. Talvez você olhou para esse raio de sol, talvez você confiou nesse raio de sol, talvez você dependeu do Deus Sol, porque uma coisa é aquilo que Deus criou, e Ele criou o sol, a outra coisa é você adorar ao sol, é você servir ao sol, tendo Ele como Deus. Se olhei para o sol, disse Jó,
quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto. Talvez você está vivendo isso, o seu coração se deixou enganar em oculto pelas propostas de prosperidade que fizeram para você. Ei, você é cristão, você não está em seita japonesa, e beijos lhe atirei com a mão. Também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima, disse Jó 31, 26 ao 28. Nós precisamos fazer essa declaração também, porque nós não podemos desagradar ao nosso único Deus e Senhor. Glória a Jesus. Jesus, ele declara em Lucas 4, no versículo 8, você não precisa ficar com a palavra do pastor Rodrigo. Talvez você que me ouve é crente como eu, talvez você que me ouve é cristão como eu, talvez você é líder de tantos outros cristãos, talvez você já conhece a palavra de Deus, mas é tempo de Deus abrir os seus olhos, é tempo de Deus abrir seus ouvidos, é tempo de você abrir o coração para o Senhor, é tempo de você rasgar o seu coração para Ele. Jesus falou em Lucas 4, no verso 8, mas Jesus lhes respondeu, está escrito lá em Deuteronômio. Jesus falou, é antigo que Deus está falando, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Pastor, eu dou culto somente ao meu Deus. Sim, mas às vezes você está lá recebendo a reverência da mãozinha, às vezes você está lá vendendo a marca do sol nascente, às vezes você está lá com os olhos na prosperidade, às vezes você está lá querendo ter mais do que o ser. Jesus, ele não divide a sua glória, a sua honra. Jesus, ele tem ciúme de você. Jesus, ele te elegeu para ser raça eleita e propriedade exclusiva dele, não ao Deus Mamon, não ao Deus Sol ou qualquer outro Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Esse é um Deus, o Deus que cuida e revela para você não ficar mais no engano. Não ficar mais no engano. É melhor o pouco, diz Provérbio, do que o muito. Meu Deus, santo é o Senhor. Se você é de Cristo, afirme isso com atitudes, com ousadia, com coragem. Desfaça de tudo que pertence ao outro Deus que está aí com você. Sim, o que não tem problema. Se você ficar no prejuízo financeiro, não tem problema. Sabe por quê? Porque se você se arrepender, buscar a face de Deus, Ele vai agir a seu favor. Mas se você buscar os seus direitos financeiros, mas não queimar, não colocar debaixo de fogo aquilo que você tem e que não é de Jesus, a consequência vai ser pior do que um prejuízo financeiro. Se arrependa e desfaça desses pactos, anule o poder das trevas na sua vida. Mas o que eu devo fazer então para prosperar? O que eu devo fazer sim para prosperar? Porque a promessa que te pegou foi a promessa da prosperidade, mas Deus está te chamando como um corajoso, Deus está te chamando como alguém ousado nesse tempo, Deus está te chamando com alguém que vai defender a sua fé em Jesus, porque foi Ele que morreu na cruz por você ali no Calvário. Provérbios 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. Não adianta você servir ao Deus Sol, não adianta, porque a verdadeira prosperidade, ela está para aqueles que as confessa e deixa. Está escrito, é a palavra de Deus, meu amigo, não é a palavra de um pastor, mas o que as confessa e deixa, você tem que deixar. Só confessar não adianta, você tem que deixar ainda hoje, desfazer os laços de morte, desfazer os laços de pecado em sua vida, porque não é apenas na sua vida que Ele quer entrar, é no seu ministério, é na sua família, é debaixo daqueles que você está liderando. A responsabilidade, o preço é muito alto, mas se você quiser alcançar misericórdia, confesse e deixe para a glória de Deus. E a minha oração é essa, que todo encantamento caia em nome de Jesus e que Ele possa se revelar a você com grande glória, com poder, através do Espírito Santo de Deus, e que em nome de Jesus você tome a decisão que vai impactar na sua eternidade. Seja ousado, seja corajoso, Deus é contigo em nome de Jesus.
Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.